Só recapitulando. Isso aqui, vamos imaginar que a gente está criando um cadastro desse usuário. A gente vai usar esse construtor aqui. Por quê? Porque ele está passando todos os dados que eu preciso, certo? Geralmente a gente não passa o ID aqui, porque o banco gera ele automaticamente, como vocês já viram lá no Identity. Mas vamos deixar assim só por didatismo, certo? Então aqui, ó, vamos supor agora, certo? Que ao criar realmente a... Na verdade, vamos modelar o resto, aí depois a gente vai e faz essa situação aqui. Então, ó, vamos ter algumas questões aqui, né? Primeiro, o que são variáveis de valor e variáveis de referência? Uma variável, sempre que eu tenho igual aqui, ó, eu tenho aqui, desse lado aqui, uma variável. Esse aqui é o tipo dela, que eu poderia escrever como var, de variável, só que eu vou deixar aqui o usuário por didatismo, certo? Então aqui, ó, eu tenho que o meu usuário é uma variável de referência. Por quê? Porque ela aponta para um new object. Toda vez que vocês verem a desgraça desse nome aqui, new, certo? New significa que algum objeto foi instanciado dentro da memória heap. Ou seja, a variável apenas possui o endereço de memória para aquele objeto. Como a gente pode provar isso agora? Vou botar aqui, ó. Como a gente pode provar isso? Vamos fazer a seguinte situação. Todo mundo sabe que são variáveis de valores, né? Esse daí é um pouco mais fácil, porque aqui eu só preciso, sei lá, número. Aí eu coloco aqui, sei lá, um zero. Isso aqui é uma variável de valor, um 10 aqui, ó. Isso aqui vai ser meio que um inteiro. Posso botar até, sei lá, o M lá para representar que é um décimo. Isso aqui é mutável, certo? Então, por exemplo, se eu fizer operações aqui de valor, como, sei lá, operações matemáticas, esse cara aqui, ó, que representa o número, ele não vai mudar aqui essa variável número aqui, certo? Se eu colocar aqui esse var número 2 e dizer que ele é igual ao número, e depois eu disser aqui, ó, oxe, para, mano, ai, problemas técnicos, pessoal, só problemas técnicos. Sempre vocês verem um C cedilha ao invés de ponto e vírgula é porque o negócio mudou aqui a linguagem. Inclusive, cadê o carregador desse notebook, hein? Pra eu deixar ele na tomada. Que tá descarregando aqui já. Então, beleza. Aqui o que é que eu posso fazer? Ó? Beleza. A gente sabe que o número aqui vai ser o 10 em formato decimal, certo? O número 2 está recebendo esse valor. Se eu disser agora que o var número 2 é igual a zero, eu não vou mudar, eu não posso dizer var aqui, eu tenho que sobrescrever o valor, certo? Eu não vou mudar o valor do número um. Concorda comigo? Só que, se eu fizesse isso com uma variável de referência, é totalmente uma outra questão. Muito obrigado, viu, meu querido. Então aqui, ó, a gente vai ter um outro usuário, vou chamar ele de usuário teste aqui, ó. E ele vai receber o usuário, esse aqui de cima, certo? Pronto. O que é que eu... Oh, meu pai do céu. Então aqui, ó, o que é que a gente vai... O que é que a gente causa com essa atribuição aqui, ó? A gente... Vamos imaginar aqui, ó, que, sei lá, o endereço da memória que foi criado nesse cara seja, sei lá, endereço... certo? Whatever. Esse cara aqui, ele está recebendo o mesmo endereço de memória. Ou seja, o valor, esses valores aqui, ó, João e meio e 1, 2, 3, 4, 5, 6, eles são, eles vão estar somente lá na memória RIP, certo? Que a gente mencionou aqui.
O valor que vai estar aqui é o ponteiro para essa memória. Ou seja, se eu alterar qualquer atributo aqui do meu João, esse cara aqui ele vai sentir também. Ou seja, as duas variáveis estão apontando para o mesmo objeto de memória. Se em algum passo a variável usuário alterar qualquer coisa aqui, vai refletir na usuário 2 e vice-versa. A forma mais fácil da gente provar isso vai ser fazendo o seguinte. No usuário 2 agora, eu vou botar aqui que vou criar aqui um método, certo? Ó, sempre que eu quero criar um método que altera algo aqui, certo? Da minha classe, eu uso o void. Existem tipos de retorno diferente e existem meio que para cada camada que a gente vai fazer no código, a gente sempre vai retornar meio que alguma coisa. Geralmente, para os nossos modelos, o que é que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Public void, certo? Por quê? Porque aqui, ó, eu vou criar uma função de alterar nome. Eu vou receber um nome como string, como parâmetro, certo? Nome. E eu vou atribuir ao meu nome que está na minha classe usuário esse nome que eu estou recebendo como string. Então aqui, ó, a gente vai colocar o nome maiúsculo, que é o nome da classe, vai receber o nome que eu estou passando como parâmetro para essa classe. Isso aqui é só a seguinte situação. Se eu tenho um método, esse método ele tem só uma linha assim, eu posso fazer uma flechinha aqui e isso evita de eu colocar os parênteses. Mas como estamos aprendendo, talvez seja melhor fazer isso aqui. E é isso. É isso. Tá. Então aqui, ó, beleza. Vamos alterar agora o nome do nosso usuário 2 aqui, certo? Vamos chamar de Maria. E agora aqui, nessa próxima linha, eu vou dar um console.writeLine, certo? E eu vou chamar aqui vou fazer o seguinte, eu vou concatenar aqui os dois nomes. Aí assim a gente não precisa botar duas linhas, né? Não, na verdade, talvez seja melhor colocar as duas linhas. Usuário 1 e usuário 2 aqui. Vamos lá. Quando eu rodar isso aqui, o papo vai ser grande. Certo? E a gente vai debugar sempre que rodar. Então aqui vamos para rodar os tarefas. Ó, vamos lá. O debug é uma coisa que ensina a quem está aprendendo. Você só a pessoa, tipo assim, e eu falo isso por experiência própria. Eu tinha um medo grande de debugar e descobrir que eu não sabia de nada. Mas aí quando eu aprendi a debugar, eu comecei a aprender, porque nós só conseguimos aprender vendo. Então, aqui em usuário, o que é que vai acontecer? Por enquanto, ele está nulo, porque eu ainda não apertei essa teclinha aqui, ó. Step Over. É o F10, certo? Então, quando eu clicar aqui, ó, se eu clicar aqui, ele continua. Ou seja, se eu tiver qualquer outro ponto aqui de breakpoint, ele vai parar. Ou seja, mas aqui, se eu vir em Step Over, ele passa passo a passo até a finalização do programa que foi referenciado aqui, o breakpoint. Isso mais para frente, se vocês insistirem em sempre debugar ao rodar o código, saber o que está acontecendo, depois de uma semana, isso aqui para vocês é a mesma coisa que dar play e pause numa música. Tá ligado? É tipo, é literalmente ir para a parte da música que você quer. Você só precisa saber qual que é o minuto, ou seja, a linha que você quer o refrão que toque. E vamos lá, vamos atrás enfim, vocês entenderam. Analogias. Então aqui ó, a gente criou o nosso usuário, certo? Ele tem um e-mail, certo? Ele tem um nome, ele tem uma senha, que foi todos os atributos que a gente cadastrou aqui para ele. O usuário 2 ele vai receber esse endereço na memória, certo? Então aqui, ó, quando a gente passar agora, ó, o usuário 2
ele também vai como se ele tivesse esses mesmos valores, mas o que está acontecendo aqui é que esses dois caras estão apontando para o mesmo endereço de memória. Então, quando eu alterar o nome aqui do usuário 2, em teoria, é para o usuário que foi cadastrado aqui também ter alterado, porque eles estão apontando para o mesmo endereço de memória. Então, quando eu clicar aqui, alterei para Maria. Veja que o usuário 2 alterou para Maria. Deixa eu ver aqui. Se eu colocar aqui ó, no usuário 1, ó lá, a lá Maria. A lá Maria no usuário 1. Por quê? Porque eles apontam para um endereço de memória. Então, é como se esse objeto existisse, ele é único lá nessa memória, certo? Mas eu posso ter vários variáveis de referência apontando para ele, modificando ele, tá entendendo? Então a gente usa meio que essa estratégia de referência para poder pegar sei lá, algum registro que está dentro de uma lista, alterar só ele, aí lá da lista já vai ter sido alterado, aí a gente consegue salvar esses dados. Enfim, não é o caso agora, a gente não está falando em salvar, a gente está falando em tempo de execução. Então vamos sempre o que vem primeiro. Então aqui, ó, Maria e Maria duas vezes, certo? Então aqui, ó, foi isso aqui, ó, variáveis de referência. Referência, certo? Sempre que houver um new, já está até aqui, ó. New significa que é um objeto foi instanciado dentro da memória, heap, ou seja, a variável apenas possui o endereço desse cara. Agora vamos fazer uma seguinte situação. Ó, aqui, ó, a gente vai dar um console.writeLine e a gente vai chamar. Lembra que eu falei que todas as classes que a gente cria, meu Deus do céu, todas as classes que a gente cria, todas as classes que a gente cria, aí, elas possuem uma herança, né? E herança é uma coisa que a gente vai ver em PO também. Elas possuem a herança da classe Object, certo? Então a classe Object se eu botar aqui um Object, ele é, ó, uma classe do System.Object. Vocês percebem que sempre que vocês criam aqui uma classe, esse system aparece, certo? Então é como se todas as classes do nosso sistema eles herdam dessa classe aqui. E essa classe por si só, ela tem alguns métodos. Como a gente pode descobrir os métodos que essa classe tem? Very easy. A gente vai fazer o seguinte, ó. Sempre que eu quiser saber como algo se comporta, eu aperto o ponto. Dá para rimar isso aí. Sempre que eu quiser saber como algo se comporta, eu aperto o ponto. Então eu coloco o nome do indivíduo, usuário, e coloco ponto. Opa, ponto. Aqui, ó, eu tenho acesso ao método que eu criei, certo? As minhas propriedades que eu criei, ó, mas tem umas paradas estranhas aqui, ó, toString, equals, getHash, getType, tudo isso vem do object, certo? Então, se eu vier aqui, ó, e quiser transformar o meu objeto completo num string, eu vou colocar aqui, ó, usuário, opa, ponto toString. E isso aqui é um método, então eu fecho aqui, certo? Ó, aí aqui o toString, ó, se a gente quiser, pode dar Ctrl clique, Ctrl clique, ó, aí aqui a gente tem ele, ó. Ele pega o tipo, ou seja, o tipo é quem? É o valor do objeto. Então, o tipo do usuário é o próprio usuário. Isso aqui é o tipo. Se eu der um getType lá, vai trazer o nome usuário. Então, vamos ver aqui se isso se concretiza. Eu vou apertar F5 de novo, certo? Para a gente não derreter, eu vou comentar isso aqui, que a gente não está mais falando disso. Certo? Ó, F10, F10, ó. Vou imprimir agora a instância do meu usuário, João e-mail 123456, que é a senha. Epa, olha aí, ó. Ah lá, ah lá. Ele pegou o tipo, que é justamente a combinação do namespace,
ponto o tipo. Então, se eu quiser, mas eu quero aqui que o meu objeto ele seja ele seja mostrado quando eu criar o toString. Então aqui, ó, a gente já começa a enveredar por algumas camadas aí aí eu já até sugeriu, por algumas camadas aí do PO, que é justamente a gente poder ter comportamentos diferentes para métodos iguais. Ou seja, eu estou herdando um método, certo? Aqui é como se eu tivesse vindo aqui herdado da classe Object. E aqui o que que eu posso fazer? Sempre que eu herdo de alguma classe, eu posso sobrescrever o comportamento dela. Por favor, escrevam isso, pelo amor de Deus, em algum lugar. Nem que seja no cérebro aí. Ó. Sempre que herdamos de uma classe qualquer, é, temos a possibilidade de sobrescrever o seu comportamento. Isso vai ficar mais claro quando a gente estiver falando de herança e polimorfismo, certo? Aqui eu só estou dizendo que, beleza, existe o toString, a gente pode vir aqui nele e fazer, ó, essa palavra reservada aqui, ó, override, ó. Percebam, o toString, ele é chamado pela classe Object, certo? A gente está sobrescrevendo o comportamento dele para não pegar somente o tipo, mas para escrever aqui o, as informações do meu usuário, para falar. Gabriel, no caso aqui, se o Twitter já dá para escrever, então ele já é virtual, né? É como se fosse, vamos, mas para a gente ter certeza, a gente faz isso aqui, ó. Pera aí. A gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Ah, tá aqui. É public virtual, certo? Beleza. É isso, certo? Aí aqui, ó, que horas tá? Então, ó, aqui a gente vai ter, né, esse comportamento aqui. Vocês provavelmente já devem até saber disso. Eu tô aqui falando de besta. Então, ó, aqui a gente vai ter que o toString, ele vai retornar um string, caso não tenha ficado claro pelo nome aqui, ó, string que tem no nome do método, vai ser o retorno dele aqui. E eu estou sobrescrevendo o comportamento da classe Object que tem o toString, mas lá nela é só o getType, certo? Aí aqui, ó, beleza. Eu não quero mostrar o ID do meu cara não, né, do meu usuário, certo? Eu vou só mostrar nome e e-mail, certo? Então, aqui, ó, beleza, eu tenho aqui meu método toString, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse teste aqui de novo, antes de a gente apagar aqui esse código, certo? E aqui em alterar nome, eu vou deixar ele sendo chamado pelo usuário 2, mas eu vou fazer o toString aqui, ao invés de fazer aqui no nome, eu vou só fazer aqui, ó, pá. Tem alguma forma de fazer com que eu não precise instanciar fazer o override do toString, mas eu realmente não lembro. E aí depois eu trago para vocês, certo? Então aqui, ó, quando a gente fizer aqui esse teste agora, o que é que vai acontecer? Ele vai mostrar o objeto completo, certo? Então aqui, ó, vou instanciar o meu objeto, passei ele para o endereço da memória dele para outra variável que é o usuário 2, vou alterar o nome pela variável 2 e tanto a minha variável 1 como a minha variável 2 vão apresentar o mesmo valor, certo? Nome Maria, e-mail João, e-mail.com. Tá entendendo? Então aqui, ó, beleza, a gente já passou aqui por essa fase aqui, certo? Eu vou dar um Ctrl X nisso aqui. Vou mandar aqui no Discord porque eu não tô nem vendo para ficar aqui guardado, certo? Tira dúvida, provas e orientações, tá aqui, ó. Receba esse conhecimento.